noite, aqui é o Gabriel, o editor e do canal Vlog Sem Nome. E o Halloween tá chegando e eu estou entrevistando agora o professor Alex Meirelles da Silva. Ele é professor de literatura inglesa da Universidade Federal de Goiás e eu vim perguntar aqui para ele entrevistar algumas perguntas sobre o Halloween, para você já ficar sabendo o que é o Halloween e a origem dele. A primeira pergunta é, como, qual é a origem do Halloween? Resume, por favor. Bom, o Halloween é importante dizer que o Halloween ele é uma celebração de antigos povos da Inglaterra, a gente conhece como os povos celtas. É uma celebração que esse povo fazia quando chegava o inverno. Então, nessa época, o que eles faziam? Eles consideravam que no dia 31 começava o inverno. Então, eles começavam a celebração dessa festividade no dia 31 e se estendia até o dia 1º. O Halloween, na verdade, não tem nada a ver com demônio, com diabo e tudo mais. Ele se refere a essa passagem, esse início dos períodos mais escuros no hemisfério norte, ou seja, na parte de cima do planeta, né? Então, nessa data, eles acreditavam, os povos celtas, de que se abria um portal místico, um portal entre o nosso mundo e o mundo espiritual. E aí os antepassados, os espíritos dos nossos parentes falecidos podiam vir visitar os vivos. Mas isso não tem nada a ver com questões do demoníaco e nada mais. Nesse período, inclusive, nem existia ainda essa noção ainda do diabo. A segunda pergunta é, por que no Halloween as pessoas se fantasiam? Essa questão é porque, assim, como eu falei, existem várias origens sobre essa questão de que as pessoas se fantasiam no Halloween. Uma delas é de que esses espíritos que eu comentei, né, que saíam do plano espiritual e vinham conhecer os vivos, eles iam de casa em casa para poder verificar se os seus parentes tinham deixado comida para eles. Então se acredita que essa cerimônia de celebração do Halloween, das fantasias, esteja ligada a isso. Ou seja, as crianças que vão de casa em casa para poder pedir doces ou travessuras, representam esses espíritos que iam de casa em casa também procurando comida. O Halloween, no geral, é uma festa celebrada no continente americano no total? Sim, o Halloween é uma celebração que nasceu nas Ilhas Britânicas, onde hoje fica a Inglaterra, a Escócia, o País de Gales e também na outra ilha, a Irlanda, e foram imigrantes irlandeses que no século XIX levaram a celebração do Halloween para a América. E aí nos Estados Unidos a celebração aumentou, ganhou corpo e também outros elementos foram acrescentados, como a famosa abóbora do Halloween. Nas Ilhas Britânicas nem existia aquela abóbora, né, que a gente conhece aqui como abóbora moranga. Então foi nos Estados Unidos que tinha muito dessa abóbora, é que começou a usar esse vegetal como peça de decoração do Halloween. A quarta e penúltima pergunta é, em que ano aconteceu o primeiro Halloween? Bom, se acredita que as origens dela lá nas Ilhas Britânicas é muito difícil afirmar quando começa o Halloween, já que a gente está falando de celebrações que aconteciam quando ainda nem havia registros escritos. No caso dos Estados Unidos, ela começou na segunda metade do século XIX, quando os imigrantes irlandeses chegaram ao país. E a quinta e última pergunta é, o Halloween no geral tem alguma ligação com magia? Não, na verdade, isso aí foi uma invenção da Igreja Católica que justamente queria diminuir a celebração do Halloween, que no original, no meio do povo celta, se chama Samhain, e a Igreja Católica queria banir essa celebração junto aos povos. E aí ela que começou com essa ligação de que o Halloween é a coisa do diabo e tudo mais, né? Mas na verdade não havia nenhuma noção. Foi com o passar do tempo que a Igreja Católica começou toda
uma discussão, um discurso dizendo que é uma festa de bruxa e tudo mais. Mas se você quiser também saber mais informações sobre o Halloween e mais detalhes do que eu falei aqui, fica o convite para você assistir ao vídeo que eu fiz lá no canal Fantástico Cursos no YouTube. É só digitar Fantástico Cursos, tudo junto, que aí você vai ver lá o vídeo sobre tudo que você precisa saber sobre o Halloween. Ok, muito obrigado pela sua presença aqui e uma boa noite.